Bem, eu sou Caio Magri, diretor-presidente do Ethos. Estamos aqui trabalhando numa atividade da Conferência Ethos 2021 e é um prazer enorme ter aqui com a gente o Murilo Vieira Kominski. Ele já esteve com a gente em outras atividades importantes da Conferência Ethos, especialmente no pós-Rio+20. O Murilo é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas de Relações Internacionais e Políticas Públicas e é também diplomata brasileiro e atualmente está na Unesco, no setor de governança, comunicação, informação e assuntos administrativos. É um prazer enorme ter você aqui e a gente queria, nesse momento tão significativo do cenário internacional, poder estarmos dialogando sobre questões da sua visão sobre esses cenários. Então, super bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Para mim, um grande prazer, um privilégio reforçar que, além do breve currículo que você elencou, faço questão de mencionar da minha experiência pregressa, tendo trabalhado como assessor internacional da Fundação Abrinq e como seu assessor, Caio, na área de políticas públicas, de articulação política da Fundação Abrinq. Bons tempos de Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente. Então, uma vez defensor de direitos humanos, sempre defensor de direitos humanos. Legal, obrigado, meu caro. Acho que foi um encontro e um reencontro permanente. Deixa eu te perguntar uma questão que eu acho que é uma das mais importantes para a gente pensar no cenário internacional e o papel do Brasil. Construir uma política de Estado, de fato, que seja capaz de expressar um papel internacional que o Brasil deve ter enquanto nação, né? Como é que você olha para esse momento onde nós parece que abrimos mão de uma maneira muito concreta e objetiva de estarmos em mesas e espaços de diálogo com política de Estado de relações internacionais? Como é que você vê isso? Bom, só uma pequena ressalva, que eu aqui estou, obviamente, falando sobre a proteção do manto acadêmico e quaisquer observações minhas não denota posição de Estado, de governo, posição pessoal minha como pesquisador da área de relações internacionais. Mas, claro, com base na minha experiência de 20 anos de Itamaraty e mais quase aí 30 anos de estudioso de relações internacionais. Há um sentimento, uma percepção generalizada sobre a necessidade de se reforçar, eu diria reforçar a política externa brasileira como política de Estado. Ao mesmo tempo, é perceptível uma certa diferença, digamos, em dois níveis de visibilidade da política externa, que é o nível retórico e o outro o nível de tomada de posições, operacionalização da política externa, em que, em diversos foros, tem se mantido a tomada de posições com base no que nós chamamos, nas relações internacionais, de interesses permanentes da política externa. O Brasil não deixou e não deixará de ter 8,4 milhões de quilômetros quadrados, não deixará, espero eu, bater na madeira, de ser um país com uma grande representação e capacidade de liderança, por exemplo, na agenda de meio ambiente, como um país como uma nação mega diversa, ou seja, com mega diversidade ambiental. Não deixará de ter 213 milhões de habitantes, de estar entre aí as 10, as 15 maiores economias do mundo. Portanto, há questões estruturais que levam à permanência de atuação, tendo em vista essas, digamos, áreas permanentes, linhas permanentes de interesse. Mas, claro que, por uma questão de alguns pontos de inflexão, momentos de retórica mais exacerbada, há percepções na mídia, na opinião pública, no Brasil e fora, com relação a esses possíveis
digamos, a possíveis discrepâncias. Mas entendo eu que, e concordo sobre a necessidade de se reforçar e de se recuperar, mas as próprias condições estruturais levam a essa recuperação, digamos assim, de uma política externa como política de Estado, tendo em vista esses interesses permanentes. Se você me permite, eu elencaria, eu acho que como eixo do que seria esse reforço, reforçar, sobretudo 3 elementos, né? O primeiro elemento, que é o de recuperar e reforçar o protagonismo do Brasil em agendas como meio ambiente, direitos humanos, saúde, que é o tema da ordem do dia. O segundo elemento, a política externa e área internacional vistas como um instrumento de fomento ao desenvolvimento sustentável e aprimoramento de políticas públicas com impacto no terreno. O Brasil, desde a redemocratização, sobretudo, mas mesmo antes, mesmo no período, o Brasil é membro, por exemplo, da antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, com sede em Genebra, e a partir de 2006 se converteu no Conselho de Direitos Humanos. Eu tenho um livro publicado, que é a minha tese de curso de altos estudos sobre essa agenda de direitos humanos da ONU e a atuação do Brasil. Mesmo no período militar, já em 78, o Brasil era membro da Comissão de Direitos Humanos. Nunca se negou ao diálogo internacional nessa agenda. E a agenda internacional sempre foi um elo de ligação muito intenso com agendas de políticas públicas domésticas, tanto do ponto de vista de governo quanto do ponto de vista da sociedade civil, que paulatinamente utiliza a agenda internacional como um instrumento de advocacy, como o que eu costumo chamar de um instrumento de pressão positiva da sociedade civil, do meio acadêmico, do setor privado, sobre as autoridades de governo, de Estado, para aprimorar agendas e políticas públicas. Portanto, sempre a recuperação também passa por essa agenda de retomada do aprimoramento de políticas públicas com impacto no terreno, em pleno diálogo, par e passo com a agenda internacional. E o eixo do desenvolvimento sustentável, ele abarca a pluralidade dessas agendas de direitos humanos, de meio ambiente, de respeito à institucionalidade, respeito a direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E o terceiro elemento eu chamaria eu chamaria de mais e melhor multilateralismo e integração, mais e melhor integração regional, subregional, regional e extra-regional como eixos de saída para a crise. Ou seja, a resposta não é o isolamento. E nós temos visto no cenário internacional inúmeros exemplos das principais potências, seja a União Europeia, Estados Unidos, há uma certa tendência a tomada de posições que levem a maior isolacionismo. E o Brasil tem um papel central, sempre tem um enorme papel em ser o que nós chamamos de bridge builder, de construção de pontes, de ser um honest broker, de ser, digamos, um negociador confiável nas agendas internacionais, nas diversas pautas. Na área econômica, o Brasil foi propositivo na construção do G20, na área comercial, por exemplo, foi propositivo na construção do IBAS, do Fórum Índia-Brasil África do Sul, dos BRICS, do Mercosul, da Unasul, da CELAC. Então, esses instrumentos a retomada desses instrumentos, ou a recuperação de um protagonismo do Brasil nesses instrumentos, entendo eu que nos dará mais margem de manobra em termos de negociação e nos dará também um espaço de protagonismo maior, de termos uma voz mais positiva. Eu acho que a sua análise, além de ser bastante aprofundada sobre a importância desses mecanismos de resiliência, né, de alguma forma sendo pensados com relação às agendas permanentes, de interesses permanentes, né? Você tem uma máquina comprometida, diplomática, que funciona em torno desses temas. Agora, com relação a essa capacidade de reforço, nós estamos num cenário onde não há, ao contrário, as sinalizações são
são antíteses, né? São as negações dessas necessidades que você trouxe. Seja do ponto de vista de assumir protagonismo em agendas que sempre foram agendas importantíssimas para o país, que tem relação com o nosso desenvolvimento, né? Com nossos momentos de desenvolvimento, e a possibilidade dessa ação mais efetiva, na verdade, né? Com efetividade de multilateralismo. Quer dizer, eu acho que nós temos um cenário, portanto, bastante complexo quando a liderança política, porque isso são decisões políticas que têm que ser tomadas, vão na direção contrária, apesar da resistência e resiliência, e eu acho que isso a gente tem que reconhecer como cidadão brasileiro, a resiliência do corpo diplomático brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa significativa para a gente ver nesse momento. Seguindo todas as regras, toda a ética, toda a forma de atuação de um servidor público, realmente servidor público. Então, acho que vale a pena colocar isso. Do ponto de vista seu, hoje, a gente está mais próximo de conseguir construir algum mecanismo mais efetivo para as Nações Unidas de ações coletivas, né? O mínimo denominador comum e ações coletivas, ou a gente continua com riscos muito grandes de implosão do sistema, né? Um sistema que não consegue responder às necessidades da civilização agora. Veja, as Nações Unidas, a estrutura, o que nós chamamos do sistema onusiano, né? O sistema ONU, é um sistema intergovernamental. Portanto, ele é integrado pelos Estados-membros, o processo decisório de comando está nas mãos dos Estados-membros, e que, por sua vez, tem as suas lideranças políticas eleitas, denominadas, ou seja, respondem a anseios no âmbito circundados pelo seu Estado-nação, num processo ao mesmo tempo de construção, que a pressão ela vem do eleitorado, da constituency, de cada um dos Estados-membros, mas ela também é um processo de construção de consenso e de construção de diálogo no espaço internacional, nos vários foros das Nações Unidas. Portanto, é um processo aí é um processo de pesos e contrapesos. Entendamos que do ponto de vista do direito internacional, há igualdade jurídica do ponto de vista nas relações internacionais, mas há correlações de força, há correlações diferenciais em termos de poder econômico, geopolítico, militar. Eu entendo que nós temos exemplos. Nós podemos sempre ver copo meio cheio, copo meio vazio. Eu sempre sigo me pautando pela máxima de realista na análise e otimista na ação. Então, há exemplos tanto de riscos de crise do multilateralismo, ou de ações isolacionistas. Ao mesmo tempo, os fenômenos globais, meio ambiente, direitos humanos, diria o impacto global da pandemia da Covid-19, ou seja, são fenômenos de uma realidade que se impõe. Dificilmente o mundo sairá da crise da pandemia da Covid-19 da mesma maneira que entrou. Ou seja, eu vejo há um fortalecimento no interior dos Estados-nação, no eleitorado de diversos países, e eu vejo isso, por exemplo, no Brasil, há um fortalecimento de agendas na percepção da opinião pública, um fortalecimento da percepção da importância de espaço público, da importância de políticas públicas. Eu nunca havia visto o SUS, Sistema Único de Saúde, como um trending topic no Brasil. Então, há um despertar da opinião pública brasileira, e eu entendo que em vários países do mundo, quanto à importância do espaço público e a importância de políticas públicas, de respostas, sejam públicas, coletivas, em nível de Estado nacional, seja de respostas envolvendo o espaço multilateral, regional ou multilateral das Nações Unidas, para fazer frente a questões globais. Não apenas o tema do meio ambiente, por exemplo,
um debate que está na ordem do dia sobre a questão de liberdade de expressão, acesso à informação, combate à desinformação, que é o termo técnico correto com o qual nós trabalhamos no sistema das Nações Unidas, e não fake news, ou seja, o tema do acesso à informação é informação como bem público, né? Então, há um reforço da agenda internacional nesse sentido. Então, eu entendo que não é algo dado, certamente. Há forças centrípedas e a inércia de digamos, um movimento inercial, talvez, de que os Estados certamente continuarão atuando movidos por interesses em termos de poder, com, digamos, o interesse nacional, muitas vezes colocado em primeiro lugar, mas, paulatinamente, o interesse nacional vai sendo permeado pelos fenômenos globais, né? Então, hoje interesse nacional de todas as nações a agenda do combate à mudança climática, a maior e melhor coordenação para se fazer frente a pandemias, né? Tanto os próprios fenômenos globais, a interdependência das relações internacionais têm levado e levarão, entendo eu, a maior integração, a um multilateralismo, digamos, mais fortalecido, o que não significa que o sistema das Nações Unidas prescinda de capacidade decisória nas mãos dos Estados-membros. As Nações Unidas foram construídas dessa maneira, para bem e para mal. Para bem, no sentido de que o cidadão, na ponta, no local, tem condições de eleger os seus representantes, o seu poder executivo, que, por sua vez, designará e construirá a posição que será levada nos diversos foros das Nações Unidas, portanto, com capacidade de influência a partir do voto, mas há também, claro, elementos, digamos, de freios, em que muitas vezes há vários internacionalistas que defendem eventualmente um multilateralismo supranacional, por exemplo. Eu não me incluo entre eles, eu acho que há um equilíbrio necessário, de maneira que nós tenhamos, inclusive, que a gente faça frente a um possível déficit democrático. Entende? Você trouxe uma questão muito interessante com relação a esse processo do constituinte do sistema ONU. Agora, cada vez mais, os governos não são capazes de expressar sentimentos, definições, expectativas, projetos, visões da sociedade. E a ONU até agora não conseguiu, me parece, criar um mecanismo que pudesse capturar essa diversidade que se representa nos Estados e poder colocar isso em pauta no debate, porque há conexões internacionais diferenciadas, redes importantes da sociedade civil, globais, portanto, você pode... Me parece que é necessário considerar que isso que você está dizendo, que eu também tenho um pouco essa perspectiva anti-São Tomé, né? Quer dizer, crer para ver. Vamos acreditar para poder ver, mas no processo que possa se representar de uma maneira mais efetiva, realista e transparente e informada. Então, eu acho que essa me parece uma questão, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, não é uma questão apenas do sistema ONU. Eu acho que nós vivemos... Eu tenho um artigo publicado na USP, num livro sobre governança e democracia, nos últimos anos, em que eu digo que há uma crise fiduciária, uma crise de confiança, eu diria não apenas na democracia, mas na política, por parte dos cidadãos, das cidadãs, no mundo, pelo menos no mundo ocidental, ou, digamos, em estados de democracia liberal representativa. Minha sensação é como se nós estivéssemos vivendo em dois tempos e de maneira cada vez mais aguda, ou seja, nós temos hoje o tempo da internet, que está tanto na agenda cultural, quanto na agenda econômica, comercial, no acesso à informação,
na construção de informação, nós passamos por um período de automediatização extremamente exacerbado, com as diversas redes sociais. Então, é um momento em que o tempo é extremamente acelerado, em que aí nós temos um acesso e capacidade de interceder na realidade virtual de uma maneira muito, muito acelerada. Então, nós estamos vivendo hoje millennials, as novas gerações, enfim, como se nós estivéssemos já vivendo no século 22, mas do ponto de vista de instrumentos de políticas, tanto políticas internas quanto política externa, nas relações internacionais, é como se nós estivéssemos vivendo ainda com os instrumentos do século XIX. Então, há um descompasso, eu concordo plenamente, há um descompasso, agora é um processo em construção. Eu gosto sempre de levar, por exemplo, de trazer o exemplo do mecanismo que foi criado já em 2006 e 2007, no recém-criado Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, o mecanismo de revisão periódica universal. Esse mecanismo ele não é um mecanismo de revisão em que todos os 193 Estados membros das Nações Unidas devem passar periodicamente por um processo de análise e monitoramento sobre a implementação dos compromissos internacionais em matéria de direitos humanos, mas não é uma mera análise entre os seus pares, não é um mero passar... Os favores. Exatamente. Ou seja, há um processo há uma politização inerente, né? Porque é um sistema intergovernamental, mas a análise ela não se dá apenas com base no relatório elaborado pelo Estado-membro. Primeiro que o relatório do Estado-membro, e muitas vezes, claro que isso é prerrogativa de decisão do Estado-membro, e nós fomos propositivos na recomendação de que os relatórios nacionais oficiais fossem elaborados em pleno diálogo com a sociedade civil, meio acadêmico e setor privado. Então, só aí já há um espaço de, digamos, um canal de pressão positivo, de diálogo aberto. Claro que isso é prerrogativa do Estado-membro, não é uma obrigação, é uma recomendação. Mas, além do relatório nacional, há também outros 2 relatórios elaborados pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que é um relatório que compila todas as informações geradas pelo Sistema das Nações Unidas, da OIT, FAO, Unicef, Unesco, todas as agências especializadas do Sistema das Nações Unidas, sobre aquele país específico. Então, há já aí um segundo relatório potencialmente mais crítico, e um terceiro relatório elaborado, também compilado pelo Alto Comissariado para Direitos Humanos, e com informações oriundas da sociedade civil daquele país, ou da sociedade civil que monitora a situação. Então, há espaços, digamos, do que eu chamo desse espaço de peso e contrapeso e potencial pressão positiva para monitoramento digamos, eu acho que sim. Da situação no terreno. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem esses mecanismos. Agora, não é um jogo dado. Não é um jogo dado, é um processo em construção. Não, a gente tem esses mecanismos, mas eles são insuficientes nesse momento, né? Da forma como você mesmo disse, da instantaneidade, da capacidade de mobilização, de diálogo, de utilização de ferramentas de comunicação, eu acho que a gente está atrasado com relação às ferramentas mesmo efetivas. Agora, olhando um pouco de um outro ponto de vista, eu vou te... Você está longe do Brasil faz bastante tempo, do ponto de vista de permanência. E eu acho que a gente acompanhando de perto. Não, claro, mas estar nesse momento, nessa distância, e o que está acontecendo de alguma forma, distância que eu digo é de participação mais próxima mesmo, a gente precisa desse estar aqui, né? Como é que você vê esse momento para quem está fora e, ao mesmo tempo, queria estar mais dentro, né? E como é que funciona isso para você? Olha, eu, além de acompanhar de perto, enfim, tenho buscado, faço parte de uma série de think tanks no Brasil e fora. Como você mencionou inicialmente, eu fui recentemente convidado sou professor convidado da FGV em Relações Internacionais e Políticas Públicas, ou seja, são espaços de
em que eu posso, com mais liberdade, a título pessoal, intervir de uma maneira mais direta no debate público, na construção de posições, no diálogo muito próximo com a sociedade civil organizada, com o setor privado. Então, digamos, a necessidade é sempre de buscarmos essas brechas de atuação, o que, para mim, não é uma novidade, ou seja, desde que, enfim, já há mais de 20 anos, eu nunca abandonei, digamos, o lado acadêmico e a participação nesses think tanks, justamente por isso, para garantir mais, enfim, um pensamento mais arejado, uma capacidade de interlocução com pluralidade, né? Ou seja, isso é importantíssimo. Mesmo antes, eu fui responsável, entre 2013 e 2015, fui chefe da área internacional da então Secretaria-Geral da Presidência, depois Secretaria de Governo, cujo papel era especificamente fomentar o diálogo justamente com a sociedade civil, meio acadêmico e setor privado. Foi nessa ocasião, inclusive, que nós pudemos participar também e contribuir com a Conferência Ethos da Rio+20, em 2013. Eu fiquei impressionado, e entendo que o cenário não tenha mudado tanto ainda, infelizmente, mas o número de think tanks sobre a área internacional no Brasil é muito pequeno. Se nós compararmos, a Argentina tem mais think tanks na área internacional do que o Brasil. China nem se fala, Estados Unidos nem se fala. Então, e aí esse modelo, digamos, do que nós chamamos do Chatham House Rules, né? Ou seja, o que se fala ali, fica-se ali, ou seja, não há a garantia de um espaço de diálogo diversificado, amplo, e o diálogo nessa diversidade de posições, eu acho que é central para o avanço da democracia, para a garantia da democracia, que nós entendemos que deva ser mantida no Brasil. Então, enfim, agora, volto a dizer, eu ainda tenho, e fui ao Brasil recentemente, em fevereiro, e continuo muito otimista. Ou seja, acho que o Brasil tem uma escala, uma sociedade civil extremamente diversificada, organizada, pujante, setor privado pujante, ou seja, há muita cabeça pensante e enfim, qualquer posição, qualquer retrocesso do país, para realmente chegar a ser estrutural, teria que se levar muito tempo. Muito mais do que 2 mandatos de qualquer presidência da República, por exemplo, de qualquer mandatário. Então, eu sou otimista nesse sentido e isso eu aprendi muito nesses anos em diálogo, por exemplo, muito próximo com representantes de outros países que veem o Brasil também dessa maneira, veem o Brasil sob essa ótica mais estrutural, de médio e longo prazo, e por isso esses elementos positivos do país ainda permitem otimismo. Então, para a gente aqui terminar essa nossa conversa, né, tem várias, olhando para a sociedade civil, setor empresarial que você se identificou como engajado, como disposto a construir juntos, que recomendações, assim, na sua visão, algumas recomendações, algumas considerações que você faria para olhar? Porque você tem razão com relação à atividade das organizações da sociedade civil brasileira. A pauta da diversidade, por exemplo, é uma pauta que tem feito mudanças importantes, estruturantes, perspectivas estruturantes com relação à redução de desigualdades nessa pauta. Nós temos uma resiliência que, às vezes, se fadiga, né? E aí é muito importante as relações internacionais. O Brasil talvez seja uma das questões que a sociedade civil esteja mais conectada globalmente, né? Mas queria te ouvir para a gente encaminhar a nossa conversa. Tá ótimo. Não, eu acho que, sobretudo, em matéria de áreas temáticas. Primeiro, eu acho que o Brasil, a sociedade civil brasileira, já está internacionalizada, já há participação
no ECOSOC, nos espaços de monitoramento, por exemplo, sobre a agenda de desenvolvimento sustentável, no painel de alto nível desenvolvimento sustentável do ECOSOC em Nova York, já tem um histórico de participação no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, já tem um histórico de participação na Unesco em Paris, na FAO, ou seja, já há um processo de participação e atuação nos últimos, que para e passo com a redemocratização desde os anos 90, mas eu entendo que, comparando com o tamanho e o potencial do país, nós podemos fazer muito mais. Ou seja, a atuação, organizações não governamentais brasileiras, o meio acadêmico brasileiro, o setor privado, precisa se internacionalizar mais, precisa estar mais presente nesses fóruns de atuação. Porque isso gera justamente essa capacidade, esse instrumento, tanto de construção de agendas, tanto na maneira de ser propositivo e levar a perspectiva brasileira a esses fóruns de debate, quanto melhor instrumentalizar essas agendas construídas internacionalmente para internalização e para construção e melhoria de políticas públicas, com a vantagem enorme de que esses instrumentos contam com espaços de monitoramento, portanto, do que nós chamamos no sistema internacional de espaços de naming and shaming, ou seja, espaços que geram constrangimento político. Por mais que um Estado não seja obrigado a implementar determinados instrumentos, o fato de haver maior visibilidade, de haver geração de atenção política, midiática sobre essa agenda, ou seja, é um instrumento de pressão que eu entendo que tenha que ser melhor utilizado, já é muito bem utilizado. Há uma série de ONGs brasileiras que atuam nesses fóruns, mas eu entendo que seja importante, há um espaço enorme, comparando com o peso do país, com a escala do país, com a dinâmica, com o dinamismo do setor privado brasileiro, ou seja, é importante haver maior internacionalização. E aí, sobretudo, eu diria como sugestão, como eu mencionei anteriormente, agendas em que o país, e historicamente nos últimos 30 anos, o Brasil nunca deixou de negar que haja, por exemplo, violações de direitos humanos no Brasil, ou que haja problemas na área ambiental. Nós nunca negamos, sempre fomos autocríticos, mas a partir do momento em que haja admissão sobre essas questões, sobre esses problemas, abre-se um espaço de melhor cooperação internacional, de maior interação no sistema internacional. Então, acho que e aí as agendas de meio ambiente, a agenda de direitos humanos, a agenda de desenvolvimento sustentável, eu diria que são eixos centrais em que o Brasil, até pelas suas dificuldades, pelas questões que enfrenta, historicamente, essa realidade nos permitiu, mantendo uma posição de abertura, nos permitiu sermos uma voz muito respeitada no cenário internacional, sendo propositivos. A agenda de cooperação Sul-Sul, por exemplo, na América Latina e na África. O Brasil é o primeiro país em cooperação trilateral no mundo, dados da OCDE. Ainda continuamos com uma atuação em cooperação trilateral, que é países desenvolvidos, Brasil entrando com pessoal, capacitação técnica, e terceiros países interessados, ou organismos agências das Nações Unidas, em cooperação com o Brasil, e brasileiros e brasileiras implementando cooperação no terreno. Isso continua, isso está em marcha ainda. Há uma série de agendas de cooperação Sul-Sul em que o Brasil atua na América Latina e na África, e que tem um potencial ainda maior. Para você ter uma ideia, muitas ONGs ou agências de cooperação de países europeus, por exemplo, contratam brasileiros para implementar políticas de cooperação no continente africano. Pela capacidade de atuação, pela maior maleabilidade da atuação. Pela identidade, né? Pela identidade, justamente. Então, aí há um potencial enorme de maior protagonismo nessas agendas. Entende? Bom, eu queria agradecer muito ao Murilo Vieira Kuniski. Só para lembrar, ele lembrou no começo lá as relações de trabalho que a gente teve, mas o Murilo sempre foi um parceiro e uma pessoa muito engajada dentro de Itamaraty para trazer o diálogo com o setor empresarial e as organizações da sociedade civil ao longo desse período. Queria agradecer muito a presença dessa conversa aqui para a conferência
e te convidar para que a gente possa talvez fazer outra mais para frente, olhando um pouco o retrovisor daquilo que a gente estava falando agora. Obrigado. Claro, com certeza, estou à disposição e parabéns, Caio, parabéns aí a toda a tua equipe e ao Instituto Ethos por manter a bandeira em riste. Obrigado. Um abraço grande. Abraço grande, abraço.